più tra i farfalloni amoroso, notte e giorno di torno girano, delle belle turbando al riposo. Olá pessoal, nessa aula nós iremos falar sobre a Revolução de Aves. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de História aqui no nosso canal. Bem, a Revolução de Aves foi um conflito político e bélico que ocorreu entre 1383 e 1385 entre o Reino de Portugal e o Reino de Castela. A formação do Estado Nacional Português está, então, relacionada à expulsão dos mouros lá nas guerras de Reconquista. Elas tinham como objetivo expulsar os mouros, que são os muçulmanos, da Península Ibérica. A Guerra da Reconquista vai gerar 4 novos reinos, a saber, Leão, Castela, Navarra e Aragão, territórios que hoje pertencem à Espanha. Veja que o rei de Leão, Afonso VI, vai contar com a ajuda de nobres franceses na guerra contra os muçulmanos, e um deles será Henrique de Borgonha. Ao final da guerra, Henrique de Borgonha ele vai ser recompensado com terras, com o território do Condado Portucalense, ou Condado Portugal, ou Condado Portugalense. E também se casa com a filha de Afonso VI, Teresa de Leão. Funda-se assim, deste modo, a dinastia Borgonha, ou Afonsina, que governará esta região. O herdeiro desse matrimônio, Afonso Henriques, ele vai proclamar a independência do condado em relação ao Reino de Leão. E isso acontece através de guerras e da assinatura do Tratado de Zamora. Desta maneira, em 1139, é considerado o ano de nascimento de Portugal, ainda que faltasse o sul para ser reconquistado. Portanto, em 1147, com a ajuda dos cruzados anglo-saxões, que estavam a caminho da Terra Santa, Afonso Henriques conquista Lisboa e vai expulsar, assim, de uma forma definitiva, todos os muçulmanos que estavam naquele território. Mais tarde, em 1179, será confirmado rei pelo Papa Alexandre III. E aqui que nós vamos perceber a Revolução de Aves, 1385, antecedente como a morte de Dom Fernando I, em 1383, a herdeira do trono Beatriz estava casada com Juan I de Castela. Este reivindicou para si mesmo e para a esposa a coroa de Portugal. E isso gerou um problema, porque alguns setores da sociedade não queriam perder a independência que eles tinham adquirido. Assim, surgem duas facções, a saber, a nobreza, que apoiava a união com o Reino de Castela, e a burguesia, pequena nobreza, que não desejava a união com o Reino de Castela. Sendo assim, estes últimos vão apoiar o irmão bastardo de Dom Fernando I, João, conhecido como o Mestre de Aves. Como era frequentemente na Idade Média
Este impasse foi resolvido com um confronto, a Batalha de Aljubarrota. Essa batalha colocou de um lado as forças de Dom João I, o mestre de aves, apoiada pelos ingleses. De outro, Dom Juan I, rei de Castela, com a ajuda dos franceses. Apesar de contar com um número de soldados inferior aos dos castelhanos, os portugueses eles conseguem ganhar a batalha, e isso acontece devido às inovações táticas e ao comando do Nuno Álvares Pereira. Uma vez terminada a contenda, Dom João I é reconhecido como soberano de Portugal e Algarves. Assim, uma nova dinastia, Aves, se estabelece no trono. Non più tra i farfalloni amoroso, notte e giorno di torno girano, delle belle turbando al riposo.